Free Palestine é um dos slogans mais conhecidos do mundo. É marcante, está em toda parte, mas também é uma péssima ideia. Vamos analisar isso, porque há muitos bons motivos para não libertar a Palestina. Razão número 1. Vamos falar de política e história em breve, mas vamos começar pelo que importa. Direitos das mulheres. Quando você olha para o mundo, acha que o mundo precisa de mais um país onde os homens podem bater em suas esposas? Na Autoridade Palestina, os homens têm permissão para bater em suas esposas. Alguns meses atrás, fiz um vídeo onde mostrei clipes da TV palestina em que autoridades dizem que é permitido bater na esposa. Claro que há limites. Não muito forte e nem no rosto para não estragar a aparência dela. Doente, certo? Onde estão todas as mulheres que apoiam a Palestina livre? Onde estão todas as feministas? Alguns meses antes da guerra, o Hamas aprovou uma lei que diz que uma mulher não pode sair de casa sem permissão dos homens da família. Do marido, do pai, do irmão. Acredito que você pode aprender muito sobre uma sociedade observando como ela trata as mulheres. Mas talvez isso seja só comigo. A posição oficial da Irlanda é que o mundo precisa de mais um país onde as mulheres são propriedade dos homens. A Guinness deve ter subido a cabeça deles. Motivo número 2. É o mesmo estilo, então serei breve. Direitos LGBTQ. Dos 20 piores países para ser gay no mundo, 17 são muçulmanos. Por que você quer que haja 18 países muçulmanos nessa lista? Não entendo por que os países da Europa Ocidental apoiam a criação de mais um país que coloca gays na prisão, se você tiver sorte. Razão número 3. Palestina livre. Falaremos sobre a Palestina em um segundo, mas vamos começar com o que é gratuito. O que é gratuito no mundo árabe muçulmano? Onde você vê liberdade no mundo árabe muçulmano? Democracia, direitos humanos, onde isso existe? No Iêmen, Afeganistão, Egito, Líbia, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Síria. A Palestina livre é uma ilusão ocidental. É uma fantasia criada por pessoas que não conhecem o mundo muçulmano. Razão número 4. E essa vai realmente te surpreender. O povo palestino é, na verdade, um projeto colonial. Você provavelmente está se perguntando como isso é possível? Vamos começar com um nome. O nome Palestina não é árabe. Ele foi dado à região pelo Império Romano, que conquistou a Judéia. Os romanos deram esse nome à área para punir os judeus depois que eles se revoltaram. Os países europeus que vieram da cultura romana continuaram chamando a área de Palestina. Então, nos mapas europeus, você pode ver o nome Palestina, mas os árabes locais não o usavam. Antes dos britânicos chegarem à região após a Primeira Guerra Mundial, os otomanos, que eram muçulmanos, governaram a terra por 400 anos. Eles também não usavam esse nome. Eles usavam Vilayat de Damasco e Vilayat de Beirute. Então, mesmo os árabes que viviam aqui não se chamavam de palestinos. O nome Palestina era usado principalmente na Europa. E não é só o nome que tem raízes em um projeto colonial. São também as fronteiras da região. Por que um árabe nascido em Acre é chamado de palestino enquanto um árabe nascido em Beirute é libanês? Eu vou te contar. Porque os britânicos e os franceses traçaram uma linha no mapa entre eles. Dessa forma, os palestinos adotaram o nome colonial dado à região pelo Império Romano e as fronteiras coloniais dadas pelo Império Britânico. Você pode dizer mesmo que os palestinos não existissem como povo e mesmo que eles quisessem construir um país onde as mulheres fossem propriedade e os gays fossem jogados na prisão. Esse é o direito deles. Você pode dizer que está disposto a abrir mão de todos os seus valores apenas para que os palestinos possam ter um país. Mas aqui vai algo que pode te surpreender. Motivo número 5. Os palestinos não querem um Estado. Parece estranho? Primeiro, eles disseram não a todas as ofertas de um Estado em 1937 e em 1947. De 1949 a 1967, eles tiveram 19 anos inteiros para construir um país quando estavam sob domínio jordaniano e egípcio.
Por que eles não fizeram isso? Mesmo em 1994, 2000, 2008, eles poderiam ter construído um Estado. Todas as vezes eles disseram não. Então, o que eles querem? Em 1947, quando a Grã-Bretanha abriu mão do mandato antes da partilha, antes da guerra iniciada pelos árabes, antes da Nakba, o ministro das Relações Exteriores britânico, Ernest Bevin, que era um grande opositor do sionismo, disse: o governo de Sua Majestade se deparou assim com um conflito irreconciliável de princípios. Para os judeus, o ponto essencial de princípio é a criação de um Estado judeu soberano. Para os árabes, o ponto essencial de princípio é resistir até o fim ao estabelecimento da soberania judaica em qualquer parte da Palestina. O principal para os árabes não era ter seu próprio Estado, era impedir a existência de um Estado judeu. 30 anos depois, Zohir Mohsen, um alto funcionário da OLP, disse que o povo palestino não existe. A criação de um Estado palestino é apenas um meio de continuar nossa luta contra o Estado de Israel pela nossa unidade árabe. Na realidade, hoje não há diferença entre jordanianos, palestinos, sírios e libaneses. Somente por razões políticas e táticas, falamos hoje sobre a existência de um papel palestino. Interessante. Agora, esses são apenas trechos de falas. Acho que são importantes, mas você sempre pode encontrar uma citação que se encaixe no que você acredita. Então aqui vai um fato interessante. Todas as pesquisas mostram que o Hamas é, de longe, o partido mais popular entre os palestinos em Gaza e na Cisjordânia. E na carta do Hamas, a expressão Estado palestino não aparece. Interessante, não é? A palavra Islã aparece 130 vezes. Assim como as palavras morte e matar nos artigos 7 e 8, o dia do juízo não chegará até que o muçulmano lute e mate os judeus. O Alcorão é sua constituição, a jihad é seu caminho, e morrer pela causa de Alá é o mais elevado de seus desejos. Isso não é um roteiro de filme de guerra. Isso é a base. Em vez de se apaixonar pelas belas vozes na sua cabeça, libertação, Palestina livre, ouça o outro lado, ouça eles. O dia do juízo não chegará até que o muçulmano mate todos os judeus. E morrer pela causa de Alá é o mais elevado de seus desejos. E para essas pessoas você quer dar um Estado? E isso nos leva ao sexto motivo pelo qual Palestina livre é uma má ideia. Palestina livre é um código. Na verdade, nem é mais um código. Está bem explícito. Significa a destruição de Israel. Eu sei que algumas pessoas se incomodam profundamente com a própria existência do Estado de Israel. E esse será o último motivo ao qual chegaremos em apenas um minuto. Mas em um mundo com dezenas de países que têm cruzes em suas bandeiras e 50 enormes países muçulmanos, há espaço para um único e pequeno bife judeu. Aliás, é interessante medir a contribuição de Israel para a humanidade, para o mundo, em sistemas de irrigação, dessalinização de água, agricultura, tecnologia. Aparentemente, em alguns círculos hoje em dia, fazer-se de vítima é mais valorizado do que realmente contribuir para a sociedade. Como se o vitimismo fosse a nova virtude. Mas em termos de contribuição para o mundo, em todas as áreas, como posso dizer isso de forma delicada, sem ofender aqueles que se incomodam facilmente com a realidade, Israel contribuiu um pouco mais para o mundo do que todos os países ao seu redor. Há espaço no mundo para um único e pequeno Estado judeu. E se a Palestina for libertada dos judeus, isso não tornará o mundo um lugar melhor. A razão final tem menos a ver com Israel ou Palestina ou história e mais a ver com você, as pessoas que gritam Palestina livre sem realmente saber o que estão dizendo. Você não é realmente pró-palestino, você é apenas anti-Israel. E sim, isso se baseia em um antissemitismo profundo e reprimido. Ou talvez nem tão profundo nem tão reprimido assim. Eu sei, você não se considera antissemita. Claro que não. Então, deixe-me te perguntar uma coisa.
O que há nos palestinos que faz você sair às ruas para protestar? O que faz você ser obcecado por esse assunto? Mesmo em países distantes como Austrália e Canadá, houve enormes protestos contra Israel. Supõe apoio aos palestinos. Negócios e instituições judaicas são atacados. Judeus têm medo de usar símbolos de identificação na rua, medo de falar hebraico. A mesma coisa acontece na Europa Ocidental. Por quê? Pelo que eu saiba, ninguém em Sydney está lotando as ruas por causa da China. Você sabe, a enorme ditadura logo ao lado. Não há protestos barulhentos pelos tibetanos. Nenhuma indignação pelos muçulmanos apodrecendo em campos de trabalho e reeducação na China. Interessante como a preocupação com muçulmanos só aparece quando envolve o Estado judeu. E o Iêmen? Quem se importa com a brutal guerra civil? Também não vi grandes protestos pela independência curda. O Kurdistão? Eles são uma verdadeira nação antiga que foi traída pelas potências coloniais. Mesmo assim, ninguém parece se importar. Eu poderia continuar. O que os muçulmanos estão fazendo agora com os judeus na Síria é horrível. Acho que meu próximo vídeo será sobre isso. Mas você não pode culpar os judeus por isso, então em Sydney ou Vancouver, ninguém vai protestar por eles. E Piers Morgan não vai mencionar isso. Acha que estou errado? Ofereça outra explicação nos comentários. Enquanto a Palestina não for livre, Israel ainda terá liberdade de expressão. Compartilhe este vídeo com amigos que ficaram confusos e querem libertar a Palestina. E uma boa notícia, eu tenho mais canais em outros idiomas. Por isso, peço que você me siga por lá para me dar uma força e ajudar a espalhar ainda mais o meu conteúdo para que ele chegue a um público maior. Eu tenho plena consciência de que o trabalho ainda não está perfeito, mas entendo que o passo mais importante é justamente começar de algum lugar para ir melhorando aos poucos. Todos os olhos nos judeus, Kurdistão livre, Yalla bye.